Pessoal, vou desenhar aqui um núcleo ferromagnético com uma abertura, com um gap aqui, ok? A máquina rotativa, ela tem dois entreferros. Então é o seguinte, ó, rodou. Rodou e aqui a armadura. Essa linha de fora armadura, a linha de dentro rodou. Ou campo, né? Campo, aqui, estator ou armadura. O fluxo magnético, ele sai aqui, o provocado pelo rotor, o mesmo vai acontecer, o recíproco é verdadeiro. Mas o provocado pelo rotor, ele vai conseguir vencer o ferro, o entreferro, ele vai lá no núcleo, circunda o núcleo e retorna. Mesma coisa, ok? Chega aqui, ele divide em dois e volta. Então ele passa por dois entreferros. Um na hora que sai, o outro na hora que está voltando. Ok? O transformador é assim, gente? O transformador é um núcleo de ferro sólido, né? O tempo todo sólido. Não tem gap. Transformador de potência que eu estou falando, né? Transformador de potência é núcleo de ferro silício completo. Então, quando a gente tem um transformador, o primário você vai alimentar o primário com tensão. Essa tensão aplicada em cima dessa bobina vai provocar uma corrente circulante aqui nessa bobina, que vai gerar um fluxo magnético circulando aqui. Quando esse núcleo passar, esse fluxo passar pelo secundário, ele vai induzir uma tensão aqui, ok? A corrente aqui é só de magnetização. Só de magnetização. Aí vai gerar uma tensão induzida aqui no secundário. Mas o tempo todo um transformador ele está passando só pelo ferro magnético, ok? Pelo ferro silício. Transformador, de baixo. Aqui é máquina, motor. Máquina rotativa. No caso da máquina, eu vou desenhar somente um gap. Ok? Poderia fazer um gap aqui e outro gap aqui. Ele venceu o primeiro aqui, venceu o segundo aqui. Vamos concentrar só em um gap aqui. O fluxo, então, gerado, ele vai chegar aqui no gap, vai passar pelo gap e continua e volta para a fonte que está gerando ele. Ok? Circuito magnético tem que ser circuito fechado. Então é o seguinte, enquanto o fluxo está passando pelo ferro silício, ele está enfrentando, não é a relutância do ferro silício? Certo? Então, eu tenho uma relutância aqui, ó, eu tenho um circuito que a primeira relutância é do ferro silício. Depois ele vai chegar numa segunda relutância do ar, ok? Tá ok, gente? Todo mundo? Relutância do ar. E aí ele fecha o circuito aqui. Então tem duas relutâncias em série no circuito magnético. Eu desenhei uma resistência ali só para poder fazer uma analogia com o circuito resistivo, elétrico resistivo. Ok? Então o fluxo magnético, ele vai ser o quê? A força magnética motriz sobre a relutância do ferro silício mais a relutância do ar. Quem é que provoca a força magnética motriz? Corrente vezes o número de espiras aqui, não é isso? Corrente vezes o número de espiras. Eu tenho força magnética motriz. Quanto que eu preciso de fluxo? É necessário para essa máquina funcionar.
necessárias para funcionar. Aí agora vem a pergunta. Em cima dessa equação aqui nós vamos responder a pergunta agora. Por que a relutância de entre-ferro é determinante para estabelecer o fluxo magnético da máquina? Vamos relembrar a equação de relutância? Então, gente, relutância é comprimento médio, né, o banco está corrigido já, comprimento médio do circuito magnético, ok? Sobre a permeabilidade do material vezes a seção transversal, ok? Essa seção transversal aqui, ó. Aí eu pergunto para os senhores, qual é o tamanho do entreferro em relação, qual é o tamanho do entreferro, esse L aqui, ó, é isso aqui, ó. O comprimento do entreferro é só isso aqui, ó. Em relação ao comprimento do circuito magnético do ferro silício. Não é muito menor? É muito menor. Só que tem um problema. Na parte de baixo daquela equação, tem um troço ali que chama permeabilidade. Permeabilidade. E a permeabilidade do material do ferro silício, ela vale de 2.000, pode chegar em máquinas com alto rendimento, ela pode chegar a 80.000 permeabilidade do ar. Então, gente, o que acontece aqui? A permeabilidade do ferro silício, ela é muito melhor do que a do ar. A do ar é péssima. O ar é péssimo para conduzir campo magnético, fluxo magnético, ok? Ele é péssimo, o ar. Quanto que vale a do ar aqui? Não é 4π vezes 10 a menos 7? Não é isso? Ok? Você tem aqui no denominador dessa equação, um termo que é 10 a menos 7. Ele influencia se o gap for 2 centímetros e o circuito de ferro silício for 2 metros, em relação a esse 10 a menos 7 aqui no denominador. Então, ali em cima, ó, o circuito magnético de ferro silício pode ser 2 metros e o outro pode ser 2 centímetros. Vai dar uma relação de 10 a terceira, não é isso? 10 a terceira. Mas aqui embaixo, gente, tem uma relação de 10 a menos 7 para a permeabilidade. E aí, o material de ferro silício, vamos colocar aí 50.000. 50.000. Olha para vocês verem, a relutância do ferro silício, ela é 50.000 vezes menor. Relutância não é oposição, que o William falou? Então, olha para você ver, essa relutância aqui, ó, ela é 1/50 dessa aqui. Então, para uma máquina comercial, uma máquina que está na indústria, isso aqui, ó, os projetistas jogam isso aqui para zero. E aí, o fluxo vai ser determinado por quem? Só pela relutância do ar. O material ferromagnético ele é tão melhor para a passagem do fluxo magnético em relação ao ar, que ele não tem interferência nenhuma no processo. Por isso, a pergunta aqui, ó. Explique por que a relutância do entreferro é fator determinante para estabelecer o fluxo magnético. Porque a permeabilidade do ar é muito menor do que a do ferro silício. Ok? No final das contas é isso. Permeabilidade magnética. A permeabilidade magnética do ar é muito menor do que a do ferro silício. Quem é que dita então o valor da força magnético-motriz? Para mim poder fazer circular um fluxo magnético na máquina, eu preciso de determinar o valor que eu quero de fluxo. Se eu fizer a conta de fluxo, se eu levar em consideração só o ferro silício,
O valor da força magnética motriz não vai ser pequeno? Bom, olha a equação aqui de novo. Ó. Se eu tivesse só o ferro silício igual ao transformador, aqui, ó, fluxo no transformador, força magnética motriz gerada aqui sobre a relutância do ferro silício. Vocês concordam que num transformador de mesma potência de uma máquina rotativa, a força magnética motriz tem que ser menor, muito menor do que aqui para poder gerar o mesmo fluxo? Vocês estão entendendo o raciocínio? Estão entendendo? Sim. Se eu tiver só ferro silício, para gente poder gerar um fluxo, por exemplo, de 10 Weber, eu vou precisar de muito menos força magnética motriz para poder gerar 10 Weber aqui. Agora aqui em cima não. Aqui em cima, em função do gap, eu vou precisar de uma, vamos colocar entre aspas aqui, eu vou precisar de uma tensão muito maior para gerar corrente. Ok? Vou precisar de uma tensão muito maior para gerar corrente. Precisa quebrar a resistência. Isso, para poder vencer a resistência do ar. E aí o ferro silício ele entra ali de reboque. Aqui, ó, aqui em cima ele entra de reboque. Só que tem um pequeno detalhe disso tudo que nós estamos conversando. Isso tudo que a gente está conversando é válido e só é válido. O que é B, hein? E o que é H? Aqui é o quê? Densidade de fluxo o quê? Não, densidade de qual fluxo? Magnético. E aqui? Densidade de quem? Do campo magnético, não é isso? Isso aqui, gente, vamos traduzir isso aqui para corrente. Ok? Corrente. Então, ó, à medida que você vai aumentando a corrente que está passando na máquina, estou aumentando a corrente, ó. Se eu aumento a corrente, eu aumento a força magnética motriz. Eu estou aumentando o fluxo, está aqui, ó. Eu estou aumentando o fluxo. Você vai aumentando a corrente e aumentando o fluxo. Chega um momento que não adianta mais. A turma que estava lá no material ferro silício já alinhou. Está todo mundo alinhadinho. Não adianta mais você querer crescer força magnética motriz, porque os spins magnéticos já estão todos alinhados. Uma vez alinhados, a máquina começa a saturar. Ela não te dá mais resposta linear. E aí nessa condição aqui você está jogando dinheiro fora. Está tentando forçar ela a aumentar o fluxo, mas não vai adiantar. Isso acontece com o material ferro silício. O ar satura, gente? O ar satura? O ar nunca satura. Ok? O ar não satura. Qual que é a área que vai estar passando aqui, ó? Na hora que eu tenho aqui, terminou aqui, o circuito magnético chegou e terminou aqui. Do lado de cá, vai continuar. Qual que é a área que está envolvida aqui no gap aqui? Não é infinita? A área é infinita. A área, ó, para cima e para baixo. Está funcionando aqui. Então, o ar não satura. Já o material ferro silício satura. Ele chega no limite dele. Então, essa relação que a gente conversou aqui, ó, de que o fluxo depende da relutância do ar, ele só vale enquanto a máquina está trabalhando até no joelho de saturação. Daqui para cima, isso aqui já não vale mais, porque você exigiu da máquina mais do que ela pode oferecer. Ok? Essa relação aqui só vale até o joelho de saturação. E o projetista, quando ele faz o projeto da máquina, ele leva em consideração a máquina trabalhar no joelho de saturação. Ele não quer a máquina saturada. Não quer a máquina totalmente saturada, não. Porque a máquina não vai responder adequadamente o que você está demandando nela, de potência. Então, se eu tenho... Imagina o seguinte, gente. Vamos traduzir isso aqui em circuito elétrico. Talvez o circuito elétrico vocês vão entender. Em circuito elétrico. Eu preciso de passar 10 amperes de corrente aqui, porque é o fluxo que essa máquina precisa para operar. Aqui, ó. Ela precisa trabalhar ali. Então ela precisa, vamos falar, ó, estou falando de fluxo, mas eu estou falando de circuito elétrico, a gente fica mais palpável para a gente aqui. Quando eu falo 10 amperes de corrente para funcionar,
Traduz ali sem esforço. Ela precisa de 10 amperes para funcionar. Tem uma resistência aqui de 100, que é a do ar. E tem uma de 1, que é a do ferro silício. E aí? Quanto que eu tenho que pôr de tensão ali naquela fonte para poder entregar 100? É 10 amperes. 1010 volts. Aí eu falo para vocês uma coisa. Gente, isso aqui é número exato? Esse ponto aqui é número exato? Não. Então, o que eu estou querendo falar com vocês? Essa equação aqui, ó, quando eu levo a relutância do ferro silício para zero, é como se eu levasse isso aqui para zero. Aí vocês falaram 1010. 1010 volts. 1000 volts agora, para mim poder gerar os mesmos 10, considerando que agora foi para zero, não foi? Mudou alguma coisa ali, gente, ali em cima? Funcionalmente não. Mudou alguma coisa assim, extraordinariamente ali em cima? Não. É isso que é a questão toda é essa. Quem que é o fator preponderante para poder estabelecer essa corrente de 10 amperes? A relutância do entreferro, não é? Não foi ali a corrente para poder estabelecer a corrente elétrica, não foi a resistência do ar? O mesmo raciocínio é para fluxo. Para eu poder estabelecer um fluxo de 10 Weber aqui, ó. 10 Weber. O que vai acontecer? Vai ser a relutância do ar é que vai definir isso para mim. A do entreferro não vai fazer efeito. Desde que a relutância do ferro silício, desde que eu observe isso aqui, gente, o limite de saturação da máquina, a relutância do entreferro, do ferro silício é irrelevante. Irrelevante. Né? O que determina? A relutância do ar. Tá? Não importa o gap. O gap é de 1 centímetro, o gap é de 2 centímetros. O que acontece? A passagem do fluxo pelo ar ele é muito ruim. A permeabilidade é pobre. Muito pobre. A relutância do ferro magnético é dispensável. É dispensável. Desde que você observe essa questão aqui, ó, da máquina não trabalhar acima do limite de saturação. É como se fosse um condutor. É como se fosse um condutor elétrico. O condutor elétrico tem uma carga lá no final. Você leva em consideração a impedância do condutor para poder fazer o cálculo da corrente? Um circuito projetado igual esse aqui? A gente não leva em consideração, não. É a mesma raciocínio aqui. Você leva em consideração a carga. Ali a gente está levando em consideração o entreferro aqui, ó. O gap aqui. Injetar a corrente contínua no enrolamento rotório. Eu acho que o próprio contato aí está com uma peixe e assim. Bem, então é o seguinte, a máquina sem escovas, ela tem uma ponte retificadora lá no enrolamento rotório. Você tem a seguinte situação. Aqui no rotor, no sistema convencional, você tem os anéis deslizantes aqui. Isso aqui vai dando centelhamento aqui, né? E vai desgastando essas escovas ali. Certo? Mas tem muita máquina que funciona assim ainda. O sistema sem escovas, você terá um transformador, onde o primário está fixo, o secundário está girando. O secundário desse transformador está girando. E ele está o tempo todo recebendo indução magnética do primário lá que está fixo. Quando chega aqui na parte móvel, aqui, ó, aqui tem um sistema de retificação. Eu vou desenhar por um diodo aqui.
É claro que é um sistema de retificação de onda completa. Vai chegar aqui, então, uma onda senoidal reduzida, né? Valor de tensão reduzido ou não. Então vai passar, ó, do fixo para o móvel, que da parte fixa para a parte móvel, é induzida a tensão na parte móvel. É o secundário do transformador recebendo a indução. Ele pega esse sinal alternado e tem uma ponte retificadora, e essa ponte retificadora joga o positivo e o negativo para dentro do rotor. Esse sistema, então, elimina as escovas. Elimina as escovas. Aí eu tenho um sistema com menor manutenção, e também é um sistema que é muito usado em área classificada. Todo mundo sabe o que é área classificada? A área onde pode ter risco de explosão. Ok? Porque isso aqui, gente, pode estar o melhor alinhamento possível entre escova e rotor. Vai dar centelhamento. Ok? Vai dar desgaste, tem que parar para trocar a escova. Então, o de cá é mais caro? É. Mas ele, para a área classificada, não tem outro não. É esse aqui. Que aí aqui eu não tenho centelhamento. Então vamos lá de novo. Sistema sem escovas. Um transformador com o secundário que está no nível rotacional, onde o outro está tendo rotação. O primário fixo. Induz uma tensão então na parte rotativa. Essa tensão induzida ela é retificada, então ela sai de uma senoide e vai para uma corrente contínua. Essa corrente contínua entra no rotor e faz o processo que tem que ser feito, que é criar o campo magnético, o campo rotórico. Gente, diferenciais entre os dois tipos de rotores: rotor de polo liso e rotor de polo saliente. Então vamos relembrar aqui: polos lisos, rotações elevadas, acima ou igual a 1800 RPM para 60 Hz. Nós estamos 60 Hz, né? No Brasil. Então, rotações elevadas. Número de polos baixo, 2 ou 4. A relutância, gente, ela é uniforme em todo o perímetro do rotor. Ok? Então, como ele é liso, existe uma uniformidade em todo o rotor. Então, a diferença, o que é relutância é uniforme? O gap que tem entre estator e rotor, ele é fixo. Ele vai fixo, ok? Se ele é fixo, o comprimento não é fixo? Então a relutância é uniforme, ela é igual. No ponto em cima, no ponto embaixo, é tudo igual. E a aplicação? Ele é aplicado principalmente em turbogerador. Turbogerador é térmica. Termonuclear, onde é que o moço lá trabalha? Lá, ó, o Simon trabalha, né? Lá é resíduo de processo? Resíduo de processo, né? É gás, né? Gera os gases, aí ele queima o gás, né? Saliente, vou desenhar um saliente aqui no quadro. Então eu vou desenhar um saliente aqui de 4 polos. Então, gerador de polos salientes. Primeira questão, vamos considerar os 60 Hz novamente. Então, é um gerador de rotações baixas, menor ou igual a 1800. A segunda questão, polos, maior do que 4, maior ou igual a 4. Só que o gerador, gente, de polos salientes, geralmente ele tem aí 60 polos, 90 polos, 120 polos. Por quê? Velocidade baixíssima de rotação. Tá? 4 polos que eu só desenhei aqui. A terceira questão é relutância. Vamos imaginar que a armadura está passando aqui em volta aqui, ó. Em um determinado momento eu vou ter esse gap aqui, ó. O gap aqui é pequeno. Só que tem um outro momento que o gap é enorme. Esse aqui tem que ser igual daqui de lá, né? Tá pouco aqui, né? Põe aí na sua anotação. A aula é de elétrica, esse desenho não. Então, gente, olha, o gap dele é variável. Então a relutância vai ser variável. A relutância desse tamanho, desse modelo aqui, ó, de polo saliente, a relutância dele é variável. Um momento, gap pequeno, outro momento, gap enorme. Ok? Isso vai criar um conjugado adicional nessa máquina
nós vamos ver agora na segunda etapa o funcionamento de uma máquina de polos salientes. Não, a redutância é variável. Variável. A redutância não é uniforme igual a outra, não. Então a gente falou de velocidade, falamos de polos, falamos da redutância, e o quarta questão é a aplicação. Essa máquina aqui é uma máquina muito aplicada em usina hidráulica. Usina hidráulica, né? Antigamente, você pega lá São Simão, você pega lá Tucuruí, o que o pessoal fazia? Põe a represa aqui, ó, e abria frente aqui, ó, para poder pôr água aqui e deixar essa coluna de água aqui, ó, 70, 80 metros de coluna de água. Então você tinha 70 metros de coluna de água, desenhando aqui o perfil, ó. Aqui estava aqui 70 metros de coluna de água. E aí você tinha aqui o ponto que a água entrava sob pressão na turbina. Então a turbina ficava aqui, ó. Turbina recebendo essa injeção de potência hidráulica aqui. Ela girava e aqui está o rotor da máquina cíclica. Então, quando essas usinas antigas, você tinha o peso da água, fazia com que essa água entrava com mais pressão aqui no tubo de condução. Quando ele chegava aqui na pá mecânica aqui da turbina, eu tinha mais rotação, mais velocidade de rotação aqui, ó. E aqui essa turbina conectada ao rotor através de um eixo sólido. O rotor rodava, produzia energia, que é a confusão que nós já vimos para frente, né? Só que o que acontece agora? Depois de 2005 ou 2006, aprovou-se uma lei que você não pode mais fazer reservatório. Então, atualmente os reservatórios eles são só para você ter um mínimo de pressão, né? Esse aqui era o leito comum do rio. Então aumenta-se ainda um pouco o leito ali próximo da usina, para que você tenha um mínimo de pressão. Só que atualmente você não tem mais aquela coluna de água como antigamente. A gente chama isso aqui hoje de usina de fio d'água. Ela não armazena água, ela tem um mínimo de pressão só para a turbina girar. E aí eu pergunto para os senhores, essa turbina antiga aqui, ó, essa turbina antiga aqui, ela tinha quantos polos ela tinha? Mais ou agora aqui? Quem é que tem mais polos? A fio d'água não vai rodar em menor velocidade, mas ela não tem que gerar 60 Hz? Para mim poder equacionar isso, vem aquela equação, né? Ó. N 120F sobre polos. A frequência é fixa, 60. Então, essa usina, as outras usinas atuais, igual a usina lá do Rio Madeira, como é que eu esqueci o nome dela agora, que a usina está sendo construída agora, recente, como é que é o nome? Belo Monte. Né? Belo Monte. Belo Monte, fio d'água. Belo Monte poderia estar, se pudesse ter feito reservatório, poderia estar gerando muito mais energia. Né? Mas, vamos lá, está dentro para hoje. Né? Então, o motor de polo saliência ele tem mais torque. Ele consegue um torque adicional devido a essa questão aqui, ó. Essa diferença aqui, ele consegue um torque um pouco melhor do que o outro que não desenhou, né, que é o polo liso. Agora, isso aqui com certeza aumenta um pouco as pesas dele. Mas você tem uma aplicação melhor que isso. A gente motor de polo, motor síncrono. A maioria dos motores síncronos que nós vamos encontrar na indústria, ele também tem vários polos. Por quê? Imagina o seguinte, você tinha o motor de indução, geralmente, né, até bem pouco tempo atrás, o motor de indução, ele era de no máximo 8 polos, que você achava, o motor comercial de 8 polos. 8 polos é quantos RPM? 900, não é isso? 900. Aí, o seu processo lá rodava com uma rotação de 90 RPM. O que você tinha que fazer com o motor de indução? Não tinha inversor nessa época aqui não. Você tinha que pôr um redutor aqui, né, para poder conectar na carga aqui, passando de 900 para 90. Redutor, gente, é dinheiro do cara fora. Né? Redutor come 10% da potência que o eixo entrega aqui, né? Em média. Um redutor de velocidade
por causa da engrenagem dele, engrenagem mecânica dele. Então o que o pessoal fazia, acontecia muito antigamente, não estou falando do tempo atual, não, no tempo atual tem inversões de frequência para controlar essa velocidade aqui do motor de indução. Mas antigamente, quando você via muito motor 5, aí o pessoal fazia, põe um motor 5 com vários polos, porque aí ele conseguia encontrar essa velocidade aqui. Estou dando um exemplo aqui, tá? Só um exemplo prático. Só que atualmente tem um inversor aqui, né? Tem um inversor aqui. Aí o inversor você controla a frequência elétrica, você reduz a frequência aqui, você reduz a rotação do motor. As máquinas primárias que são acopladas às máquinas síncronas. O que é máquina primária? Turbina, Turbina, né? Turbina hidráulica, turbina de processo térmico, motor a diesel e assim vai, né? Para que a máquina síncrona funcione como gerador, é necessária excitação CC, isolamento de campo, e uma máquina primária para proporcionar a variação do fluxo pela rotação do motor. Então, pessoal, nós temos aqui uma máquina, uma montagem básica de um gerador de energia elétrica. Uma máquina primária, que pode ser aquela turbina que nós conversamos aqui na pergunta anterior, uma turbina hidráulica, uma turbina de uma térmica, a vapor, né? Um motor diesel. Isso tudo é máquina primária. Mais um monte. Máquina primária solidamente conectada ao rotor do gerador. Então tem um acoplamento pelo meio aqui. Para mim, poder depois esse gerador funcionar, a primeira coisa que é feita é a segunda parte da resposta do erro. Eu coloco se a frequência é 60. Se essa máquina tem 4 polos, qual é a rotação que eu tenho que colocar nessa máquina primária aqui? É só fazer a conta ali, né, gente? Então, 120 vezes 60 sobre 4, 1800 RPM. Coloquei a máquina primária para rodar 1800 RPM. Né? Manda o Senai lá medir lá no tacômetro lá. 1800 RPM. Pronto. Mediu. 1800 RPM. Agora eu vou excitar a primeira parte da resposta do taser. Agora eu vou excitar a máquina. Vou colocar a tensão aqui, ó, desse enrolamento. Esse enrolamento está lá dentro da máquina, lá no rotor. Vai circular corrente. Circulou corrente. A máquina está agora com fluxo. Se o rotor estivesse parado, era um campo magnético fixo. Melhor. Essa palavra toda mais bonita. Estático. Seria um campo magnético estático. Magnetostático. Aí, só isso aí, gente. Um campo magnético fixo gera tensão? Aqui no terminal aqui? Não. Eu preciso, olha, para gerar tensão, eu preciso de variar o fluxo do tempo. Então, a variação desse fluxo em cima da bobina da armadura, aqui, ó, parte fixa, ela se faz com essa rotação aqui, ó. Nós calculamos aqui, ó. Então, o fluxo está lá, fixo. Mas a partir do momento que o rotor está girando, ele torna-se variável. Ok? E aí, o fluxo variando, eu tenho tensão induzida aqui na armadura. E aí, pronto, comecei, esse gerador já começou a entrar em processo de operacional para produzir energia elétrica. Então, só para fechar, só um minutinho. Para fechar então a pergunta, né? Duas condicionantes para a máquina funcionar como gerador. Primeiro, a rotação da máquina primária, a resposta do EIDA está completíssima. Rotação da máquina primária, para que esse fluxo varie no tempo, e depois uma corrente de campo, excitando o enrolamento de campo, para que eu tenha o fluxo no sistema. Quem chamou? Lá está falando que a máquina síncrona deve ter no mínimo 2 desfasados de 120 graus elétricos.
Ah, sim. Esse é com relação ao que a rede teria que fazer, né? Ô, gente, tem máquina 5 monofásica? Tem. Mas não vale a pena você gastar um dinheiro numa máquina dessa para poder fazer ela produzir energia monofásica, só fase neutra. Então, aí eu preciso de entregar para o sistema elétrico tensões iguais em módulo e defasadas 120 graus elétricos, não é isso que eu preciso do sistema trifásico? Sistema elétrico trifásico externo. 3 fases de mesmo módulo ou de mesma amplitude defasadas 120 graus elétricos entre si. Como que eu consigo fazer isso? É ali, ó. O engenheiro mecânico vai ter que montar os enrolamentos de armadura defasados 120 graus mecânicos um do outro. Então, para que eu tenha a BA, BB e BC defasados 120 graus elétricos, as bobinas elas têm que estar a 120 graus mecânicos instaladas uma na outra. Por quê? A hora que o rotor passar pela fase A, 120 graus depois ele vai na B. Ele induz na B. Mais 120 graus ele induz na C. Depois ele volta na A de novo. Ok? Então, ó, alto rendimento. O que você está querendo dizer isso aí? Alto rendimento. Não quer dizer, gente, que uma máquina 5 tem um rendimento 100%. Nunca vai ter. Mas se você pegar 2 motores de 500 cavalos, um de indução e o outro síncrono, esse motor aqui, ó, ele tem um rendimento melhor do que o de cá. Esse aqui tem um rendimento em torno de hoje em dia de 92, esse aqui 95. 3%. Gente, agora imagina, uma máquina de 500 cavalos, ela roda só assim 10 minutos para poder fresar uma lâmina e para. Um trem daquele ali fica rodando 24 horas. 24 horas. Uma máquina daquela rodando 24 horas, tendo um rendimento 3% melhor, no final de um ano, gente, o dinheiro que vai ali é muito grande. Ok? Então, a gente quando fala de perdas, nós temos que pensar o seguinte: qual que é o tempo de operação da máquina? Se o tempo for irrisório, você pode continuar com aquela outra máquina de rendimento pior, porque é o seguinte, é tão insignificante o que ela vai estar te dando de prejuízo, que é melhor deixar aquela outra máquina mais rudimentar para poder operar. Agora, quando você vai para uma máquina com uma potência dessa aqui, 3% é muito dinheiro. O alto rendimento é que eu estou relacionando sempre com o motor de indução. Ok? Relacionado com o motor de indução. A segunda foi o que o pessoal, todo mundo falou aqui: torque e velocidade constante. É isso? Motor de indução, se a carga varia, aumenta o escorregamento. Se a carga aumenta, o escorregamento aumenta. E o escorregamento tem que aumentar para quê? Para aumentar o torque. Para aumentar o torque. Porque senão ele perde muito torque. Ele já vai perder um pouco de torque pelo aumento da potência de resistência da carga, motor de indução, mas ele tem que se acomodar numa nova situação. Aumentou o conjugado de resistência, então ele vai aumentar o escorregamento. O motor síncrono, ele passa por alguns ciclos, ele vai fazer uma acomodação. Em alguns ciclos ele vai flutuar a velocidade, mas depois ele vai acomodar nessa nova situação e manter a velocidade de 1800 RPM. Ok? Aí tem que falar mais uma, né? Isso. O que é isso, hein, gente? Motor síncrono sobreexcitado. Agora pode falar, né? Agora fica mais fácil agora de falar. Motor síncrono sobreexcitado, ele injeta reativo na rede. O excedente ele joga para a rede elétrica. Na hora que ele joga esse excedente para a rede elétrica, o primeiro motor de indução do lado, em vez de pegar fluxo reativo da rede elétrica, ele vai pegar o que está sobrando do motor síncrono. Ok, gente? A questão do compensação de reativo com o motor síncrono, que foi comentado aqui. Você tem aqui uma indústria com vários motores de indução.
essa indústria, ela está pedindo da rede. Aqui está o sistema de potência. Ela está pedindo da rede P e está pedindo o quê? O P para produzir trabalho e o Q para esse motor de indução funcionar. Ele precisa do reativo para poder gerar o fluxo interno. Motor de indução. A partir do momento que você coloca o motor síncrono aqui, ó, e coloca ele trabalhando sobre esse dado, ele vai puxar a potência ativa e vai jogar reativo para a rede. Quando ele joga o reativo para a rede, o primeiro que puder aqui já vai pegando o reativo que ele está jogando para a rede. Isso faz o quê? Com que eu diminua a quantidade de reativo que está sendo solicitado do sistema elétrico. E aí, de uma forma geral, eu estou melhorando o fator de potência do processo. E vamos relembrar, a gente está falando aqui, gente, de processo industrial de grande porte ou de médio porte. Né? Não estou falando aqui de uma bitacazinha, de uma serralheriazinha, não. Então, uma indústria dessa aqui, ela fica o tempo todo sendo monitorada, além do consumo de quilowatt, hora, que isso aqui é o comum na nossa casa, quilowatt-hora. Uma indústria dessa, ela tem que controlar quilowatt, que é demanda, e depois tem que controlar kVAR. Aqui, junto isso aqui, ela tem o fator de potência. Se ultrapassar o fator de potência, muda. Ok? Então, ou você põe banco de capacitores, ou você põe motor síncrono. Ou então você diminui, ou então você faz um arranjo melhor com máquinas mais tecnologicamente melhor, né? Que tenha fator de potências melhores. Porque tem muito motor antigo que está rodando aí, que o fator de potência é 0,8. Né? Aí você corrigir para 0,92 é muito reativo para corrigir. Porque a relação, ela não é direta, é uma relação geométrica. Né? Vamos lembrar que a relação de potência ativa com reativo é uma relação geométrica. Olha o triângulo ali do Pitágoras ali, ok? Determinar a velocidade rotacional, frequência e número de polos. É aquela equação que a gente estava correndo ali agora, de N igual a 120F sobre P. Relação entre frequência angular elétrica e velocidade angular mecânica de rotação. Então, a velocidade mecânica rotacional em radianos, ela é igual à síncrona, que vai ser a elétrica sobre 2 vezes 2 sobre polos. Ok? Então, aqui a mecânica em radianos, a síncrona e a elétrica. A síncrona vai ser igual a síncrona vai ser igual a elétrica quando ocorrer o quê, gente? Só numa situação que a síncrona vai ser igual a elétrica. Em qual situação? Quando for 2 polos, né? Uma máquina for de 2 polos, uma é igual a outra. Agora vamos para número 11. Número 11. Um motor de 200 cavalos, 4 polos, é acionado para usar uma bomba. A velocidade do rotor diminui de 1785 para 1742. Quando a bomba está a plena carga. Esse motor é síncrono ou de indução? Indução. Por quê? A velocidade, quando eu saí de a vazia estava com 1785. Ele foi para 1742 a plena carga. O motor síncrono tem esse comportamento? Não. Então é um motor de indução. Ok? Ele saiu aqui, ó, de 0% de carregamento e foi para 100% de carregamento. Então, ele não tem, o motor de indução não tem velocidade constante.
A número 12 fala o seguinte: o motor trifásico, misturei, conversor, né, de 50 a 60, consiste de duas máquinas acopladas, o alternador de 10 polos 50 Hz e é acionado por um motor de 60 Hz. Qual é o número de polos do motor? E aí? Essa é tranquilo? Então a pergunta aqui é essa, ó. Eu tenho um sistema que faz a conversão de alimentação de 60 para 50 Hz. Então é um motor que recebe a alimentação da rede de 60 Hz e esse motor está solidamente aqui, ó, conectado a um alternador. Esse alternador ele gera tensão em 50 Hz. E ele tem 10 polos. Aí perguntou quantos polos tem que ter o motor para que essa relação seja satisfeita. A gente vai ter que, olha assim, os dois estão rodando na mesma velocidade? Sim. Então, ó, a velocidade aqui do motor tem que ser a velocidade do alternador. Então aqui vai ficar 120 F sobre polos do motor é igual a 120 F sobre 10. Então vamos substituir aqui o F aqui, ó, que é 60, aqui dá 50. Então tá aí, ó. 12 polos. Qual a relação entre frequência elétrica e velocidade rotacional? A frequência, gente, aqui, ó. Essa equação aqui já fala alguma coisa pra gente já. Ó, qual é a relação entre a frequência e velocidade rotacional? E aí? Se eu arrumar essa equação aqui, ó. Ok? 2 polos e a rotação sobre 60. RPM sobre 60 não dá RPS? Rotações por segundo? A gente dividir ali as rotações por minuto, que é o N aqui é rotações por minuto. Se eu dividir por 60, eu vou ter rotações por segundo. A frequência não é quantidade de rotações por segundo? Então, cai no que o jeito falou. A relação é o quê? Proporcional ao número de polos da máquina. Eu vou botar aqui, ó, se eu dividir a velocidade rotacional RPM por 60, eu vou achar RPS, rotações por segundo. Frequência é revoluções por segundo. Então, o que sobrou? A relação entre os dois, quantidade de polos da máquina. E a outra aqui agora, ó. Relação entre amplitude e frequência e corrente de campo. Frequência e corrente. Tensão induzida com frequência e corrente. Qual que é? E aí? Ali naquela equação ali, gente, eu tenho... primeiro, né, vamos olhar o que é o que ali, né? Amplitude da tensão gerada. Amplitude, gente, não é relacionada à amplitude máxima. Ok? Amplitude máxima.
Então a amplitude máxima ela não está aqui, ó. Se eu trouxer esse para EF, isso aqui não vai virar EF máximo? Amplitude. Então está aqui, ó. Qual a relação entre a amplitude da tensão gerada com a EF máximo, com a frequência e a corrente campo? Isso aqui não é a frequência, gente? Isso aqui não é a frequência em radianos? Então está aqui, frequência. E aqui está a corrente campo. O que sobrou? Indutância mútua entre armadura e campo, né? Aí, se a gente quiser fazer uma relação direta, é o seguinte: quanto maior frequência, quanto maior corrente campo, maior o valor da tensão induzida, né? Ali está direto ali, né? A equação não dá para ver isso direto, né? A relação é direta entre elas. E o termo que faz essa conexão é a indutância mútua. A tensão induzida, ela tem relação direta com a frequência e com a corrente campo. Se aumentar a corrente campo, eu aumento a tensão induzida. Se eu aumentar a frequência, eu aumento a tensão induzida. E a relação entre elas é o quê? A indutância múltipla. A número 15 é o que é barramento de potência infinita. Então, barramento de potência infinita, gente, tensão e frequência é informação dele. Informação dele. A máquina não consegue mexer por si só na informação de tensão do barramento nem de frequência do barramento. Isso quer dizer que a tensão do barramento e a frequência do barramento é fixa? Não. A frequência do barramento ela oscila de acordo com a carga do sistema elétrico. A carga está baixa, a frequência começa a subir. A carga está alta, a frequência começa a baixar. Para isso que tem lá o operador nacional do sistema para poder ficar controlando a geração de energia. Para que geração e carga estejam iguais. Quando eu tenho geração e cargas iguais, eu tenho frequência próxima de 60. Próxima do normal. Se a carga começa a aumentar e a geração começa a ficar para trás, a frequência vai cair. Aí o que o operador tem que falar? Aumenta a geração, aí a frequência volta para 60. De madrugada, a carga começa a cair. Se eu não tirar a geração, a frequência vai aumentar muito. Aí vai começar a dar problema no funcionamento de máquina aí. Então tem que mandar tirar a geração. Então eu fico o dia inteiro essa briga aí. Tira, aumenta, abre a comporta, fecha a comporta, abre a comporta, fica o dia inteiro isso aí. E o tempo todo o operador controlando a frequência do sistema elétrico brasileiro.